sou a Vitória. O celular está aqui porque está o sermão, viu? Eu não conheço a maioria de vocês, não sei se vocês já ouviram falar. Espero ter ouvido falar bem, né, dos jovens de Ribeirão. Mas eu estou à frente do trabalho que está sendo feito lá na primeira região, que inclui Jardinópolis, né, mas é priorizado principalmente a cidade de Ribeirão Preto, que tem várias igrejas lá. Eu queria agradecer a oportunidade do Tiago de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu nunca tinha vindo à igreja, é minha primeira vez. E eu estou muito feliz de como ver que a igreja é grande, que num culto de quinta-feira a igreja está cheia. Isso em Ribeirão Preto não existe. Para ser bem sincera, eu nunca vi a igreja sede, nem nenhuma das igrejas com tanta gente durante a semana. Então, eu agradeço e admiro a disposição de vocês em vir depois do dia de trabalho, ou de estudo, né, e estar aqui para receber e para estar em comunhão com os irmãos. Vamos abrir a Bíblia, então. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 4. Nós vamos ler do 17 ao 22. Mateus 4, do 17 ao 22. Antes de ler a passagem toda, eu queria contextualizar um pouco com vocês para que a gente imagine essa passagem, né, como ela aconteceu na época, em que período ela estava. Este é logo o comecinho do ministério de Jesus. Lá com os jovens a gente está trabalhando esse ano com várias séries. Então, a gente tem abordado a vida de Jesus desde o comecinho e pretendemos até o final do ano passar aí por quase todo o Novo Testamento junto com eles. Então, em janeiro, a gente está trabalhando o início do ministério de Jesus. E essa palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje está situada bem no comecinho. Inclusive, o versículo 17 que nós vamos ler foi a primeira pregação de Jesus. Então, Jesus nasceu. Com 30 anos, ele iniciou o seu ministério e aos 33 ele morreu. Isso vocês já devem saber. Mas ele começa o ministério dessa maneira que eu vou retratar aqui para vocês. Antes dele, vocês já devem saber que havia João Batista, que vinha anunciando, né, que o reino estava chegando. Tanto que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, né, pois o reino de Deus está próximo. E João Batista vinha falando já há algum tempo sobre isso, e chegou o tempo, e chegou o reino de Deus, né? Jesus Cristo vem para estabelecer o seu reino, e aí no versículo 17, nós vamos ler aí, ele vai falar o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Então, com ele, o reino de Deus é chegado, né? E logo após essa primeira mensagem, e é o texto que nós vamos nos debruçar hoje, Jesus Cristo faz um convite a alguns de seus discípulos, e é sobre isso que eu quero trabalhar aqui. Então, só para ficar claro, João Batista já vinha anunciando Jesus Cristo, ele já vinha há alguns anos falando que as pessoas precisavam se arrepender, que elas precisavam abandonar essa vida de pecado, pois o reino estava próximo. Em breve, o reino chegaria. E aí Jesus Cristo vem, traz a mesma mensagem de João Batista, que era seu primo, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Ele chegou para estabelecer esse reino, e é interessante que a primeira mensagem que ele traz é: arrependei-vos. Ele poderia ter falado tanta coisa, mas a primeira coisa que ele quis deixar como mensagem era o arrependimento. Então, vamos ler então os versículos dos 18 ao 22, que é sobre o que nós vamos falar hoje, sobre o que eu quero que você reflita na sua vida hoje. Versículo 18, Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Vamos fazer uma oração. Aí mesmo no seu lugar, pode fechar os olhos, em reverência. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te rogar, Senhor, e te pedir que hoje, nessa noite,
Através, Senhor, da minha vida, o teu evangelho seja exposto, Pai, e o Cristo crucificado seja exaltado neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, os discípulos, que ainda não eram discípulos, estavam pescando. E não era o primeiro contato que eles haviam tido com Jesus. Em João fala que eles já conheciam Jesus, já tinham tido um primeiro contato, mas eles ainda trabalhavam e seguiam a sua vida normal, não eram discípulos em tempo integral. E é interessante e é importante lembrar que quando Jesus Cristo encontra eles pescando, eles não estavam como nós, né? Nos dias de hoje, você vê alguém pescando, normalmente é por lazer, né? No final de semana, a pessoa vai para descansar, para distrair, mas naquela época era o ofício deles. Então, eles estavam trabalhando. A Bíblia deixa bem claro que eles eram pescadores. Então, Jesus encontra eles no ambiente de trabalho deles. E eles estavam juntos. Primeiro Pedro e depois Simão. Se esse era a vida deles, era o ofício deles, quando Jesus faz um convite para eles e pede para que eles larguem tudo o que eles estavam fazendo para segui-lo, obviamente aquilo retratava e significava uma grande mudança de vida. Porque Jesus não estava chamando eles para 10 minutos, para um dia, um final de semana em outra cidade. Jesus estava chamando eles para uma completa mudança de vida, de ofício, de casa, de tudo. A partir daquele momento, aqueles discípulos iam andar o tempo todo, em qualquer lugar, com Jesus Cristo. E o que eu acho interessante é que, se fosse comigo e eu tivesse que ter uma mudança tão grande de vida, de emprego, de rotina, eu ia querer pensar pelo menos um pouco. Pelo menos essa sou eu. Dificilmente eu tomo uma decisão precipitada ou de última hora, uma coisa que vai mudar tanto a minha vida. Eu gosto de pensar bastante, de pesar bastante as coisas. Mas aqueles discípulos daquela época, que nem tinham certeza se aquele era o Cristo ou não, não havia como nós temos uma Bíblia desse tamanho para você se debruçar, não haviam tantos livros, não havia nada. Havia um homem que aos olhos dos outros era chamado de lunático, de louco, chamando eles para uma completa mudança de vida. E a Bíblia fala que imediatamente eles deixaram o barco e as suas redes e o seguiram. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses discípulos largaram tudo que eles tinham na vida para seguir a Cristo. Todo o ofício deles, tudo que eles achavam que era bom, que era certo, talvez tinha demorado muito para eles comprarem o barco, talvez aquele barco era de muito valor para ele, ou talvez ele tivesse um emprego legal e ele ganhasse muito dinheiro ali com aqueles peixes e era uma coisa boa para ele. Mas ele largou tudo e de imediato para seguir a Cristo. E quando a gente olha uma passagem como essa, e olha para a vida dos discípulos como um todo, a gente tende a achar que eles eram pessoas incríveis e muito especiais, né? E de fato eles foram. Eles foram discípulos obedientes que fizeram muito por nós, por mais que a gente nem perceba. Mas hoje, se o evangelho está espalhado no mundo todo, muito foi pelo esforço integral e da vida toda desses discípulos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mais do que isso, porque colocá-los também como especiais e diferentes nos coloca num patamar como se a gente nunca conseguisse ser um discípulo como eles. Quando a gente olha para esses caras que deixaram tudo, a vida deles inteira, a gente pensa, nossa, ele era muito diferente, ele devia ser muito santo, o próprio Cristo escolheu ele, então havia muita coisa que ele podia oferecer. Eles eram homens de jejum e oração, e tinham poder de Deus, e atuavam o tempo todo. E eu não sou nem um pouco parecido com isso. Então, eu trouxe para vocês hoje algumas faltas que os discípulos tinham para te mostrar e para te encorajar que os discípulos eram pessoas como eu e você. Eles tinham as mesmas fraquezas que nós temos, eles tinham os mesmos pecados, as mesmas dificuldades. E esse é um convite para não só você olhar para os defeitos dos discípulos, mas olhar para você mesmo. Eu vou retratar aqui algumas partes da Bíblia, algumas menções que a Bíblia faz, de algumas dificuldades e pecados que esses discípulos tinham, não para colocar os discípulos como pessoas ruins, pecadores, nada disso que você estava pensando, não é isso. O que eu quero fazer com isso é que você olhe para a sua própria vida, e eu olhe para a minha própria vida, e eu me identifique com estes homens que foram os discípulos de Jesus.
Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que faltava um pouco de simpatia e de empatia para os discípulos. Em duas passagens na Bíblia, em Mateus 14 e em Marcos também, os discípulos quiseram mandar a multidão embora, pois já era tarde e eles estavam com fome. Por mais de uma vez, os discípulos chegaram em Jesus e falaram: olha, tem muita gente atrás da gente, uma multidão enorme, e a gente está cansado, a gente está com fome. Será que você não pode mandar essas pessoas embora? Eles também se cansavam às vezes. Se cansavam, inclusive, de servir as pessoas. E eu sei que às vezes, vocês e eu também, às vezes a gente se cansa de servir os outros na igreja. É normal. Às vezes a gente quer mandar as pessoas embora, às vezes a gente fica cansado daquela falação de muita gente, e os discípulos também. E por duas vezes Jesus fica bravo com eles. Na primeira ele multiplica o pão e falando: olha, se o problema é a falta de comida para esse povo, eu vou resolver, nós não vamos mandar eles embora. E na segunda vez Jesus Cristo fala: não, eles vão permanecer comigo, a gente vai chegar em tal lugar e aí a gente vai poder ajudá-los melhor. Então aqueles discípulos não eram tão simpáticos e empáticos como a gente imaginava. Eles também se cansavam, eles também queriam mandar as pessoas embora porque eles estavam cansados e com fome. Eles tinham suas necessidades, eles tinham vontade de ficar sozinho, de mandar as pessoas embora. Eles também não eram tão humildes quanto a gente imagina, porque eles quiseram saber quem era o maior no reino dos céus. Eles fizeram essa pergunta para Cristo, e essa não era uma pergunta inocente. Né? Quando a gente pergunta, ou no caso deles que perguntaram, quem é o maior? Né? Quem é o preferido da mamãe? Quem é o neto preferido da avó? Toda vez que a gente pergunta isso, o que a gente quer ouvir? A gente já faz a pergunta esperando que seja a gente, né? Para ouvir que é você. E os discípulos tiveram a mesma atitude. Chegaram diante de Cristo, falaram: olha, quem que é o maior do reino dos céus? Né? Na cabeça deles, nossa, nós deixamos tudo para estar aqui com ele, ele vai mencionar a gente. Se a gente não for, se nós não formos um maior, pelo menos, né, nós estamos bem lá em cima. E aí Jesus Cristo fala que não era bem assim, e o maior é aquele que serve, né? Quebra as pernas deles no meio, mas a gente percebe que eles também não eram tão humildes. Eles queriam um pouco de crédito por aquilo que eles estavam fazendo, eles queriam ser vistos, eles queriam ser engrandecidos na obra que eles estavam fazendo. Então, humildade, em algumas situações, também faltou a esses caras. Também faltou o perdão. Quem conhece a palavra, e até o símbolo de vocês, né? 70 vezes 7, vocês já devem saber isso de cor. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Olha só que pergunta. Qual você acha que era a resposta esperada para o discípulo? Ele queria que Deus falasse um número, né? Que Jesus dissesse um número, e aí ele ia contar quantas vezes aquele irmão pecou com ele, porque aí na primeira vez que excedesse esse limite, ele não teria obrigação de perdoar. O que eles queriam, na verdade, é legalizar e encontrar um jeito de não precisar perdoar. Então, por isso, eles chegaram na Jesus e perguntaram: mas quantas vezes? Será que é 10, 15? Porque tem gente que já pecou, já falhou comigo mais do que 10, 15. Né? Se você tiver aí um pai, mãe, irmão, normalmente as pessoas mais próximas da gente erram mais com a gente. Então, aí ia chegar um número que eu não ia precisar perdoar. E aí, Jesus Cristo, muito inteligentemente, ao invés de falar toda vez, é para você perdoar sempre, ele faz eu acredito que até foi uma ironia ou uma brincadeira, do tipo, 70 vezes 7. Tipo assim, não precisa nem começar a contar. São muitas vezes, muitas. Então, são todas. Né? Ninguém vai pecar com vocês, eu acho, mais do que 490 vezes. Que eu acho que é o que dá a conta. É isso, né? Ninguém vai pecar mais do que isso. Então, em outras palavras, ele disse: você vai ter que perdoar toda vez. Não sei quantas vezes seu irmão vai pecar com você, mas não é um número pequeno. São muitas vezes que você vai ter que perdoar. E aquela resposta deixou os discípulos um pouco decepcionados. Talvez não era aquilo que eles queriam ouvir. Eles queriam um número menor, para se basear naquele número e perdoar só aquele número, né? Então, também não tinham tanta disposição em perdoar, como a gente pensa que eles poderiam ter.
Outra coisa que faltava a eles era, por incrível que pareça, fé, jejum e oração. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem, ela está lá em Mateus 17, do 16 ao 21, mas os discípulos falharam em expulsar um demônio. Jesus Cristo não estava com eles estavam em outro lugar, e eles falharam, eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Naquela época isso era muito mais comum do que é hoje, havia muito mais, e eles não conseguiram, e precisaram, tomar vergonha na cara e falar com Jesus que não conseguiram. Então eles chegam para Jesus e falam: mestre, a gente não conseguiu expulsar aquele demônio. A gente não conseguiu. E aí, essa é uma das poucas passagens na Bíblia que Jesus fica bravo. Ele fala: nossa, mas até quando vocês vão depender de mim? Eu não vou estar aqui para sempre. Quando que vocês vão conseguir fazer alguma coisa sozinho? E Jesus foi lá e expulsou o demônio no primeiro minuto e disse a eles: esse tipo de demônio só sai com fé, jejum e oração. Logo, se eles não conseguiram, lhes faltava. Eles não estavam tão preparados para aquele tipo de situação, porque faltava a eles fé, jejum e oração. Então não pense você que eles eram pessoas que ficavam o dia inteiro orando e jejuando, que eles dedicavam a vida em orar, a madrugada orando, de manhã, de tarde, de noite. Não, eles não eram essas pessoas. Eles também falhavam algumas vezes nesse sentido, e precisaram ser advertidos por Jesus: olha, eu não vou estar aqui para sempre, vocês vão precisar se preparar. Mas naquele momento, eles não estavam preparados e não estavam revestidos de jejum e oração. Então, lhes faltava isso também. Outra coisa que faltou aos discípulos foi coragem. Em Mateus 26, quando retrata a prisão de Jesus, o momento que ele é pego e vai preso, a Bíblia fala que todos os seus discípulos fugiram. Gente, faziam 3 anos que os discípulos andavam com Jesus o dia inteiro. Eles estavam o tempo todo com Jesus. Eles viram ele expulsar demônio, fazer milagre, se batizar, tantas coisas. Eles eram amigos próximos, eles tinham intimidade. E num momento de necessidade, eles não fizeram nada. A gente sabe que o plano estava traçado e é claro que Jesus Cristo ia preso. Nenhum dos discípulos ia impedir. Mas eles também não se proporam a fazer nada. Eles não falaram nada, eles não tentaram impedir, ou eles não falaram: eu vou junto então, se for o caso. Não. O que eles fizeram foi ter medo e fugir. Todos, não sobrou um. Eles fugiram. Eles também sentiam medo e eles também fugiam, assim como eu e você. E por último, para não fazer uma lista tão grande de coisas a quais eles pecavam, lhes faltava também sinceridade. A Bíblia fala várias passagens sobre isso, mas a mais famosa e a que nos chama mais atenção é que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele foi confrontado, e apesar de ser um discípulo, de conhecer a Jesus, por 3 vezes ele falou: eu não conheço, eu não andava com ele, eu não sei quem ele é. Pedro falou isso não porque ele não amava Jesus, mas porque ele estava com medo. Ele estava acuado, ele temia o que poderia acontecer com ele. Ele estava numa situação difícil. E aí naquele momento, por 3 vezes ele falou: não, eu não conheço ele. Não, eu não andava com ele. Não, eu nem sei quem é. Olha como eles passaram por situações tão comuns, que eu e você passamos quase todos os dias. Quem aqui de vocês, assim como eu, já foi confrontado e teve vergonha ou medo de falar que era cristão? Eu já passei por isso. E depois a gente se arrepende. E não é falta de amar a Deus, é medo. Às vezes a gente fica com vergonha. A gente tem medo de ser zoado, ou no caso de Pedro, medo de até ser preso ou condenado. E na situação de medo, a gente não é sincero, a gente nega. Quem de vocês também já falhou na dedicação de jejum e oração? Eu já falhei muito e continuo falhando. Nem sempre eu estou preparada.
Nem sempre eu me dedico como eu deveria. E eles também não. E assim como Jesus também me puxa a orelha às vezes, puxou deles e falou, não vou estar aqui. Então o que eu quero mostrar com isso não é que eles eram pessoas ruins, é que nós somos pessoas como eles, ruins. Nós somos pessoas nascidas no pecado, concebidas no pecado. Hoje na palavra de oferta vocês viram uma exposição do pecado original. Foi naquela situação que o Tiago retratou aqui, quando o diabo, a serpente faz a proposta e Eva e Adão caem, que o pecado entrou no mundo. E a partir dali, todo mundo que nasceu é pecador. Então, todo mundo está debaixo das mesmas fraquezas que os discípulos estavam, que eu e você estamos. Não importa quantos anos passem. Pode ser naquela época, pode ser 2000 anos depois, pode ser 2000 anos na frente. Qualquer ser humano que nascer nessa terra já nasce debaixo do jugo do pecado. E com isso vem fraqueza, e com isso vem vergonha, e com isso vem vontade de pecar, vontade de fazer o que é errado. E aqueles discípulos tinham isso. Mas então, já que eles eram tão parecidos como eu e você, se eles tinham medo, se eles mentiam, se eles não jejuavam como deveriam, ou não oravam como deveriam, se eles eram pessoas como eu e você, o que diferenciou esses 11 discípulos, tirando Judas aí, o que era diferente neles? Por que Jesus escolheu a eles? Ou por que eles fizeram tamanha diferença no mundo? Por que que através deles o evangelho se espalhou pelo mundo todo? Isso não tem nada a ver com as fraquezas deles, mas tem a ver com a obediência imediata que eles tiveram. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Por 2 vezes nós vemos aqui que esses discípulos largaram tudo imediatamente para obedecerem à voz de Jesus. Eles não titubearam em nenhum momento e apesar de falharem tantas vezes ao longo do processo, como nós vimos aqui, eles tinham um compromisso de obediência, um compromisso de discípulo. Não é um compromisso de perfeição, porque a gente já viu que eles erraram um monte. Não era um compromisso de dedicação 24 horas por dia, mas era um compromisso de obediência. Era um compromisso de falar não para eles e sim para Cristo. Eles deixaram o ofício deles. Eles pararam com tudo. Os outros 2, que Jesus chama depois de Pedro e André, deixaram até o pai. A Bíblia faz questão de falar que eles estavam acompanhados do pai e deixaram não só o barco, mas o barco e o pai. E não pensa você que depois eles voltaram para casa, mandou uma mensagem para o pai, não. Naquele contexto, você deixar seu pai e o barco para seguir uma pessoa que ia andar cidades afora, era talvez um compromisso de nunca mais ver o pai. Nunca mais chegar a encontrar de novo, ou encontrar depois de muitos anos. E ainda assim eles escolheram a obediência imediata para se tornarem discípulos de Jesus. E eles foram honrados nessa obediência. Esses homens foram tremendamente usados. Ganharam milhares de vidas que a gente nem imagina. São tantos os relatos no livro de Atos. É um livro inteiro para falar o que eles fizeram, não por eles, mas pela graça de Deus que atuava por meio deles. E isso porque eles eram discípulos. Isso porque eles escolheram obedecer. Então olha a ordem cronológica desse texto e dessa mensagem. Primeiro vem alguém que anuncia que o reino está chegando. E aí Jesus Cristo chega e fala, arrependei-vos, porque o reino chegou. E aí logo depois ele faz um convite à obediência imediata, ele faz um convite ao discipulado. O discipulado, meus irmãos, não é só aquele horário que vocês se reúnem durante a semana. O discipulado que Jesus estava propondo para eles não era só ver Jesus pregar em algum lugar, era andar com ele. Discípulo significa quem anda junto, quem segue os passos. Eles viam Jesus comer, eles viam Jesus ser tentado, eles viram Jesus ser preso, eles viram Jesus ser morto, eles andavam com Jesus. Isso é ser discípulo. Jesus estava propondo para eles um discipulado.
olha, andem comigo e vocês vão aprender comigo. Só que vocês não vão aprender só no momento que eu estiver pregando. Vocês vão aprender com o meu exemplo. Vocês vão aprender que quando eu for tentado, eu não vou ceder. Vocês vão aprender que eu vou amar mais vocês do que a mim mesmo. Vocês vão aprender porque eu amo mais a Deus, que é o meu Pai, do que as coisas desse mundo. Era para isso que Jesus havia chamado eles. E aqueles homens, aqueles 11, foram de fato discípulos. Então, igreja, aqui nós temos jovens, pessoas mais velhas, mães, pais, nós temos um pouco de tudo. Bastante jovem, né? Fiquei muito feliz de ver que a igreja tem bastante jovem. O ministério de vocês tem crescido e é uma bênção ver o crescimento de vocês. Mas é sempre importante lembrar que essa casa, essa igreja pode estar lotada e pode ter inúmeras outras casas sendo alcançadas. Mas o que de fato importa é que você seja um discípulo obediente. Não só obediente para vir aqui na quinta-feira, não só obediente para vir aqui no domingo, mas obediente para na sua vida dizer não para você quantas vezes for necessário. Não para a sua vontade, não para o que você acha certo, porque você acha melhor, não para o que é mais confortável. Os discípulos deixaram uma vida confortável, estável, para viver uma vida dependente de Cristo. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. O reino de Deus, que Jesus veio estabelecer, já é chegado. Ele já chegou há muito tempo, mas ele só pode ser estabelecido e ele só é encontrado no meio de pessoas como eu e você que escolhem obedecê-lo. Outra pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, onde está esse reino? Cadê o reino, né? O Senhor fala do reino, a gente está esperando o quê? Um palácio, uma coroa, carruagem, reino. E aí Jesus mais uma vez fala: não é desse reino que eu estou falando. O reino de Deus está dentro de vocês, entre vocês. Não é um lugar que você vai, não é a igreja que você frequenta, não é a roupa que você usa. Não tem nada a ver com isso. O reino, aquele reino que é chegado, que está entre eu e você, é estabelecido com discípulos obedientes, que seguem a Jesus, fazem a diferença e então podem ser pescadores de gente. Se aqueles homens não fossem de fato obedientes, eles não conseguiriam ser pescadores de gente. É muito bom o termo que Jesus usa. Se vocês são pescadores de peixe agora, eu vou dar uma outra propósito para vocês. O propósito de vocês não vai ser pescar peixe, vai ser pescar gente. Eu quero que vocês me obedeçam e sejam influentes de tal maneira que vocês pesquem gente. Naquela época, eles eu imagino, né, que quem trabalha com pescaria não pesca com varinha, né? Que a gente só pesca um de cada vez, com muito custo. Pelo menos as poucas vezes que fui pescar foi uma frustração, porque ou eu não pegava, ou era desse tamanhozinho, depois de 2 horas no sol. Era um contexto diferente do que o que a gente está acostumado. Era rede, eram muitos peixes de uma vez. Eles viviam daquilo, precisava render, precisava ter muito peixe para vender. Jesus faz uma alusão e mostra para eles que ele tinha um propósito muito parecido com o que eles já trabalhavam. Era um ofício que exigiria deles muita dedicação, muita renúncia. Eles precisar viver para aquilo. Igual eles viviam para pescar peixe, eles iam precisar viver para pescar gente. Mas que com obediência e com a graça que já estava estabelecida ali com Cristo, eles foram capazes de alcançar muito mais pessoas do que peixes que um dia eles pescaram. Eu e você ainda somos peixes lá da rede deles. Olha quantas pessoas no mundo todo, em 2000 anos, esses discípulos obedientes alcançaram. São muitas, muitas. E o que difere eles de nós
É o contexto? É claro. É o mundo, é a época que a gente vive, é os meios de comunicação, é a tecnologia, é verdade. Tudo isso é diferente. E isso às vezes é mais fácil ou torna mais difícil, né? Tem sempre os prós e os contras. Às vezes você pode falar, naquela época era de boa, porque quase ninguém conhecia, então todo mundo que eles pregavam vinha e tal. Realmente, se você for pensar por esse lado. Mas por outro, não havia nenhum meio de comunicação a não ser o tete-a-tete ali, a conversa. Eles não mandavam mensagem, e-mail, não faziam convites formais, não havia redes sociais para divulgação. O trabalho deles era de formiguinha, um contando para o outro, um contando para o outro. E aquilo ia se espalhando. Então não se limite, não pense que aquela época era mais fácil, ou que os discípulos eram mais santos, ou que eles tinham muito mais dons que você. Não. Eles eram pessoas como você, tinham fraquezas como você, tinham muitas dificuldades para pegar a palavra, eles eram perseguidos, coisas que vocês não são, eles não tinham como se comunicar, coisas que nós temos. Eles não tinham a Bíblia para se basear, coisa que nós temos. Olha quão na frente nós estamos. Tantas maneiras nós temos de nos tornarmos pescadores de gente, mas às vezes nós estamos distraídos e escorados nas nossas próprias desculpas, no nosso próprio eu, nas nossas próprias ideias. E a gente fica tão ocupado com a nossa própria vida, com a nossa própria necessidade, com os nossos próprios sonhos, que nos esquecemos do propósito e da missão que o Senhor Jesus tem para cada um dos seus discípulos. Que somos eu e você. Não eram só as pessoas da época, somos nós. Vocês desejam ser pescadores de gente? Eu desejo muito. Eu quero muito que outras pessoas conheçam o Cristo que eu conheço. Sejam felizes e tenham paz como eu tenho através de Cristo. Mas eu nunca vou conseguir alcançar pessoas de fato para Cristo, se eu não for uma discípula obediente. Se quando eu tiver que escolher a minha vontade ou a vontade de Cristo, eu escolho a vontade de Cristo. Se quando eu tiver que escolher o meu conforto e a vontade de Cristo, eu vou escolher a Cristo. É somente desse jeito e dessa maneira que vocês conseguirão encontrar outras pessoas. E aumentar mais ainda as pessoas que conhecem e vivem o reino de Deus. Esse é o meu desejo para vocês, esse é o meu desejo para mim em primeiro lugar. Esse é o desejo para a minha igreja, para os jovens que eu acompanho. A única coisa que eu desejo é que eles sejam discípulos obedientes. Eu não desejo dinheiro, prosperidade, nada disso. É bom, é legal, tomara que eles tenham tudo isso. Mas esse não é o principal e nada disso vai fazer eles tão felizes quanto estarem no centro da vontade de Deus. Pescando pessoas para Cristo. É isso que vai preencher eles, mais nada. O resto vai tudo ser acrescentado, né? Tudo isso a gente gosta, é bom. Eu também gosto, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser casado, eu gosto de tudo isso. Mas o principal e a única coisa que nos mantém firmes como discípulos é a graça de Deus operando nas nossas vidas. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui hoje, estão frequentemente recebendo um chamado de Cristo, ouvindo a sua palavra, vocês têm fé. A graça de Deus já os alcançou. Então vocês podem, sem nenhum impedimento, sem nenhuma desculpa ou justificativa, se tornarem discípulos obedientes. A mensagem de Cristo não é só arrependei-vos. Porque o arrependimento vem facilmente, não vem? Sempre que a gente pisa na bola e a gente conhece a Cristo, a gente logo, né, daqui a um tempinho já está arrependido. E aí vem aquele sentimento triste de queria ter feito diferente. Nossa, isso, né, me deixou triste, chateou meus pais ou minha família. Só que o arrependimento por ele mesmo é só mais um sentimento. Só ficar sentindo tristeza, sentindo remorso. Se isso não gerar obediência imediata, de nada adiantou. Se você só ficar triste e daqui a um minuto voltar a fazer de novo, não resolveu nada. Você nem arrependido de fato ficou. Porque o verdadeiro arrependimento leva a mudança de vida, leva a obediência. E aí tudo aquilo pela qual você estava se arrependendo, a partir de hoje você vai querer fazer diferente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, para a gente fazer uma oração. Eu queria orar junto com vocês.
e pedir para que Deus nos ajude a sermos discípulos obedientes. A sermos pessoas que escolhem a Ele antes de escolher a nós mesmos. A gente tem mania de querer fazer tudo para o nosso bem-estar. A gente trabalha para o nosso bem-estar, a gente come para o nosso bem-estar, dorme para o nosso bem-estar, vê TV para o nosso bem-estar, tudo para satisfazer a gente. Para a gente se sentir bem, para a gente se sentir satisfeito, para a gente ficar feliz. É tudo eu. Quando os discípulos, os verdadeiros discípulos de Cristo, na verdade, largam tudo para imediatamente, sem pensar duas vezes, sem ficar pesando. Será que compensa ou não? É imediato. A única coisa que eles pensaram é, eu quero seguir a Ele. Eu largo o que for preciso. Se eu tiver que deixar meu namorado que só me leva para um mau caminho, eu vou deixar. Se eu tiver que deixar as más companhias que só me levam para bem longe de Deus, eu vou deixar. Se eu tiver que deixar meu próprio conforto para ajudar alguém, eu vou deixar. Se eu tiver que deixar o meu descanso, que nem vocês talvez deixaram hoje, para estar na casa de Deus, fortalecer o corpo e adorar a Deus, eu vou deixar. Eu vou largar o que for preciso. Isso não quer dizer, irmão, que você vai viver uma vida integral para Cristo. Não. A maioria de nós, na verdade, vive uma vida que não é integral para Cristo, né? Eu trabalho, vocês também, a gente estuda. E o que eu estou propondo não é que você deixe seu trabalho, seu estudo, nada disso. Esses discípulos especificamente receberam um chamado para isso. Mas talvez não é o seu, nem o meu. Mas isso não nos tira a obrigação de, independente de onde a gente estiver, no trabalho, no estudo ou em qualquer outro lugar, Cristo vem em primeiro lugar. Se for no seu trabalho, Cristo vem em primeiro lugar. Você vai trabalhar como se fosse para Cristo. Você vai honrar o seu patrão, você vai ser honesto, você vai ser trabalhador. Se for na sua faculdade, na sua escola, também. Da mesma maneira. Você vai estar lá, mas Cristo vem primeiro. A obediência imediata é a primeira coisa que importa. Você não vai se envolver em uma companhia, você não vai fazer nada escondido, não vai prejudicar ninguém, porque Cristo vem primeiro. A mesma coisa nas nossas casas, com as nossas famílias. Se você mora com os seus pais, você não vai desonrá-los por mais ruins que eles sejam, porque Cristo vem primeiro. Vem primeiro que o seu coração, vem primeiro que as suas mágoas, Cristo vem primeiro. Se o seu marido ou a sua esposa não te ajuda, não te ama, não te apoia como deveria, você não vai se revoltar contra ele, nem viver uma vida amargurada, difamando ele por aí, não. Porque Cristo vem primeiro. E quando Cristo vem primeiro, não importa o lugar que a gente esteja. Se esteja dentro da igreja, lá fora, em qualquer outro lugar, numa festa, numa faculdade, na sua própria casa. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, assim como eles eram, nada mais importa a não ser obedecê-lo e cumprir com o chamado que ele tem para você. Amém? Vamos fechar nossos olhos.